Lição de terça-feira, Moisés, o servo humilde. Você já percebeu que a mesma sociedade que transforma os vícios em virtudes, fala-se hoje de orgulho como se fosse algo bom, quando na verdade é algo ruim? Esta é a mesma sociedade que transforma as virtudes em vícios? Falar hoje sobre humildade, sobre mansidão, soa pejorativo para a maior parte das pessoas. Quando se fala de mansidão, você ouve as pessoas dizendo: esse é manso demais, um cordeirinho manso. Transformaram as virtudes em algo ruim. No entanto, olha o que Jesus fala no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Acompanhem comigo, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do verso 5. Disse Jesus: bem-aventurados os mansos, porque estes herdarão a terra. A expressão grega aqui, praiés, ou em hebraico, anav, ela não sugere que mansidão seja fraqueza, seja algo ruim. Muito pelo contrário, mansidão é alguém que pode agir por sua própria força, mas escolheu confiar. Este é o sentido de mansidão nas Sagradas Escrituras. Ou seja, Jesus está nos ensinando que os fracos usam a força própria. Somente aqueles que são fracos se valem da própria força, porque os fortes de verdade, eles preferem confiar em Deus, na justiça divina, na justiça do reino dos céus. E é isso que Deus tenta fazer com Moisés. Quando a Bíblia nos diz lá no livro de Números, capítulo 12, verso 3, que Moisés era o varão mais manso de toda a terra, não é que Moisés se tornou fraco, que Moisés aceitava tudo. Pelo contrário, quando nós vamos lá no livro de Atos, no capítulo 7, leia comigo, Atos 7, verso 22, falando de Moisés, diz assim: e Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios. Agora notem, e Moisés era poderoso. Moisés não era alguém fraco, poderoso em palavras e poderoso nas obras. Portanto, Moisés ele não se tornou manso porque ele era alguém fraco, mas porque ele escolheu confiar. Como ele se tornou o varão mais manso de toda a terra? Depois de matar um egípcio, depois de tentar agir por sua própria força, Deus envia Moisés para 40 anos de deserto. Em 40 anos de deserto, Moisés teve que aprender a esvaziar-se de si mesmo, de sua própria sabedoria, de sua autoconfiança, de confiar em sua própria força, em suas próprias ações, para confiar em Deus. Outro dia um amigo que é especialista em domar cavalos, ele diz que quando você vai domar um cavalo e você aperta a sela, você tem que cuidar, porque o cavalo ele prende o ar e ele fica inflado, os seus pulmões, sua barriga, e se a pessoa não notar isso, ela sobe na sela e quando sobe, o cavalo solta o ar, ele se esvazia, a sela fica solta. E então, mesmo com a sela, o cavalo, um animal poderosíssimo, muito mais forte que o humano, ele causa grandes danos porque a sela está solta. E ele me disse, o bom domador de cavalo, depois que aperta a sela, ele bate de alguma forma na barriga do cavalo para que ele solte esse ar e ele possa apertar a sela de verdade. Ele tem que se esvaziar desse ar. Deus, para nós aprendermos a confiar nele de verdade, Deus acaba nos enviando alguns desertos da vida. Talvez você que está me ouvindo está passando por alguns desertos para que você aprenda a confiar em Deus e desaprenda de confiar em si mesmo. Foi o que Deus fez com Moisés. E é curioso, porque quando nós vamos lá para o livro de Êxodo, acompanhem comigo, Êxodo capítulo 4. Depois de 40 anos no deserto, Deus aparece para Moisés e faz no capítulo 4, no verso 2, uma pergunta a Moisés. Deus pergunta a Moisés: que é isso que tens nas mãos? 40 anos de deserto, esvaziado de sua glória e poder. Moisés diz: eu só tenho um cajado, Senhor. Não me restou nada mais. Eu não sei como o Senhor vai me usar para mudar o mundo. Eu só tenho um cajado. E Deus olha para Moisés e diz: lança esse cajado na terra. E ela vira uma serpente, vocês sabem a história. E no capítulo 4 do livro de Êxodo, no verso 20, diz assim: Moisés regressou ao Egito, levando sua esposa, seus 2 filhos, e Moisés levava na mão o cajado de Deus. Foi com este cajado que ele lançou em terra e entregou a Deus, que ele fez as águas do Nilo virarem sangue, estendeu para o céu e saraivadas de pedra caíram sobre o Egito, que tocou o mar vermelho e o mar se abriu. Por quê? Porque não era mais o cajado de Moisés, era o cajado de Deus. Entenda uma coisa, meu amigo, minha amiga. O que conta para Deus mudar a nossa vida, a nossa história e o mundo através de nós,
Não é quem nós somos ou o que nós temos, é quem vai usar quem nós somos e o que nós temos. Um cajado nas mãos certas, nas mãos de Deus, faria toda a diferença. A história nos conta que Paganini, o maior violinista de todos os tempos, em um de seus concertos, propositalmente, sem a plateia saber, deixou arrebentar quase todas as cordas do seu violino, restando apenas uma. A plateia expectante pensou, acabou o concerto. E então Paganini começou a dar um show. De uma única corda, tirou as mais belas melodias. Por quê? Porque não era apenas um violino com uma corda, era um violino com uma corda e Paganini. Se fosse nas minhas mãos, nas mãos do Wanderson, um violino com 100 cordas, não iria acontecer nada. Mas nas mãos de Paganini, um violino com uma única corda, faria diferença. Você entendeu? Você está nas mãos corretas, você está nas mãos de Deus, você, como Moisés, confia nele de verdade. O que conta não é quem você é, nem o que você tem, mas quem vai usar o que você é e o que você tem. Ser manso é isso, é se entregar completamente nas mãos do Senhor.